Alô, galera, aquele abraço, quase no finalzinho da 13ª rodada, apenas um jogo nesta segunda-feira, 8 da noite em Goiânia, entre Goiás e Curitiba, para fechar essa 13ª rodada. Estamos fechando um terço de competição. Fechada na parte de cima da tabela, no topo da tabela, esta 13ª rodada, Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, fechando o G4. E o Fogão, hein, gente? Sem Luiz Castro, mas continua vencendo. Bateu nesse domingo o Vasco no Clássico por 2-0. E o Vasco, cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, há 7 rodadas no Z4, o Vasco da Gama, uma vitória nas últimas 12 rodadas. Tem o Vasco, venceu o Cuiabá em casa. Só os últimos 12 jogos do Vasco. E o Grêmio, hein? Renato colocou o time titular contra o Bahia em Salvador, surpreendeu. Todos pensavam que ele pouparia para o jogo de terça-feira pela Copa do Brasil, também contra o Bahia, também em Salvador. Não, botou o time titular e venceu o Bahia, conquistando a vitória e se mantendo na distância do Botafogo. A diferença é a mesma, mas o Grêmio é segundo colocado. Flamengo bateu no sábado Fortaleza por 2-0, terceiro colocado. E o Palmeiras, que não é mais a mesma criança, Palmeiras já não vence há 3 partidas, vinha de 2 derrotas seguidas. Nesse domingo, vencia, gol do Hendrick, gol do Gabriel Menino, vencia o Atlético Paranaense em Curitiba. É claro, teve o Garcia expulso, mas cedeu o empate ao Furacão. Mas mesmo com o empate, o Palmeiras fechou a rodada na 4ª posição. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, tudo sobre a parte de cima e a parte de baixo. Aliás, parte de baixo, hein? Curitiba enterrado no Z4, o América Mineiro, o Vasco da Gama, Goiás ou Corinthians, quem que você aposta que vai terminar essa rodada no Z4? E o Santos, gente, 3 derrotas seguidas, foi goleado pelo Cuiabá nesse domingo, na Arena Pantanal. Já são 7 jogos sem vitória do Peixe, que está se aproximando muito da zona de rebaixamento. Na sequência aqui no Plantão do Paulinho. Antes, as odds para Goiás e Curitiba, na tela para você. Goiás e Curitiba, que jogam nesta segunda-feira, vitória do Goiás pagando 2,05, empate 3,40, vitória do Curitiba 3,66, são as odds para Goiás e Curitiba que jogam nesta segunda-feira, 8 da noite. Entra no site da KTO, tá aqui ó, kto.com, a KTO não tem aplicativo, é site, kto.com, já sabe, né? Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos à nova classificação do Campeonato Brasileiro. Só faltando um jogo. Goiás e Curitiba nessa segunda-feira. Vamos começar pela ponta de cima, que não vai mudar na rodada. G4 fechado. Botafogo, 33 pontos. 84% de aproveitamento tem o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Fogão com 4 vitórias seguidas. Nos últimos 6 jogos tem 7 jogos tem 6 vitórias. O Botafogo que pega o Grêmio agora na próxima rodada, próximo domingo na Arena. Grêmio que é segundo colocado, 26 pontos, 7 a menos que a equipe do Botafogo. O Grêmio vem de 3 vitórias seguidas e tem 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Flamengo, 25 pontos na tabela, 2 vitórias seguidas. Na próxima rodada pega o Palmeiras aqui, ó. É Flamengo e Palmeiras em São Paulo. Próximo sábado, Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Palmeiras empatou com o Furacão em 2-2 em Curitiba. Então, teremos. Olhem só, hein? Próxima rodada. No sábado, Palmeiras e Flamengo. No domingo, Grêmio e Botafogo. Os 2 do G4, aliás, dois confrontos entre os 4 que estão no G4. Então, 2 confrontos entre os 4 primeiros da tabela de cima aqui, então sábado Palmeiras e Flamengo, domingo Grêmio e Botafogo. Bragantino 23, Fluminense 21, fechando o G6, zona de classificação para a chamada pré-Libertadores. São Paulo e Inter tem 21, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza tem 20, Cruzeiro 18, fechando aqui a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Nem para a Sula do ano que vem, nem rebaixados. Cuiabá com 15, Santos com 13, Bahia 12, Corinthians também 12. Mas, atenção, corintianos, hein? O Coringão perdeu nesse domingo pela manhã na Neoquímica Arena, no Itaquerão, por Bragantino por 1-0. E se o Goiás, que joga em casa, em Goiânia, nessa segunda-feira derrotar o Lanterna Curitiba, 1-0, por exemplo, Goiás vai de 11 para 14 pontos,
coloca o Corinthians na zona de rebaixamento. Para que vocês tenham uma ideia. Curitiba lanterna aqui, pessoal, ó. 8 rodadas na lanterna e as 13 rodadas no Z4. Mesmo que vença o Goiás em Goiânia, o Curitiba de 4 vai a 7, vai ser lanterna, então vai fechar a rodada entre os rebaixados. O América Mineiro, 13 rodadas, todas elas na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama, 7 rodadas na zona de rebaixamento. O Goiás, 8 rodadas, pode permanecer, que se não ganhar em casa do Curitiba, vai ser a sua 9ª rodada entre os rebaixados. E se o Goiás vencer, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Coringão já esteve em 3 rodadas no Z4. Na 3ª rodada, na 6ª rodada e também na 7ª rodada. E o Santos, hein, pessoal? Foi goleado pelo Cuiabá nesse domingo, se aproximando muito da zona de rebaixamento. Goiás tem 11 e vai jogar na rodada. Corinthians 12, Bahia 12, Santos 13 pontos na tabela. Essa turma aqui, ó, tem que começar a abrir o olho. Já estamos aqui com 1/3 de competição, 13 rodadas até o momento. A 14ª, a próxima rodada começa no sábado, 4 da tarde com Cuiabá e Bahia, 6h30 tem Vasco e Cruzeiro, tem Curitiba e América. 9 da noite, Palmeiras e Flamengo. O 4º colocado Palmeiras contra o 3º Flamengo. 11 da manhã de domingo, Santos e Goiás. 4 da tarde tem Fluminense e Inter. A estreia provavelmente aqui do Ender Valencia com a camisa do Inter. 4 da tarde tem também Atlético Mineiro e Corinthians. Às 6h30, Bragantino e São Paulo. Na Arena, em Porto Alegre, aqui, na Arena do Grêmio, o Grêmio que é vice-líder contra o líder Botafogo no próximo domingo. E fechando a rodada também, às 6h30, no Castelão e Fortaleza. Fortaleza e Atlético Paranaense são os jogos aí da próxima rodada, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo, hein, pessoal? Eu, sinceramente, eu ainda não estou acreditando muito no Botafogo. Mas o Botafogo, pela campanha que vem fazendo aqui, ó, de 84% de aproveitamento, está merecendo ser líder no momento aí. Está fazendo uma pesquisa recente, agora as últimas 5 temporadas, campeonatos de 2022, 21, 20, 19 e 18, onde estava o líder nesta 13ª rodada? O Botafogo é o time de menor pontuação. Ano passado, o Palmeiras tinha, ao final da 13ª rodada, Palmeiras líder, tinha 28 pontos. Em 21, o Palmeiras também era líder, com 31, 2 pontos a menos que o Botafogo. Em 2020, o líder era o Galo, o Atlético Mineiro, tinha 27, 6 pontos a menos que o Botafogo. 2019, o Peixe, o Santos era o líder, com 32, 1 ponto a menos que a equipe do Botafogo. O Santos não foi campeão. Então não dá para dizer que o Botafogo vai ser campeão, não, mas está surpreendendo. Em 2018, o Flamengo era líder com 27 pontos, 6 a menos que a equipe aqui do Botafogo. Então o Botafogo dessas últimas temporadas tem a melhor pontuação ao final desta 13ª rodada. Agora sem Luiz Castro e mesmo assim venceu o Clássico por 2-0 sobre o Vasco da Gama. Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, por enquanto, o G4 do Campeonato Brasileiro. Teremos ainda até o final da competição mais 25 rodadas. Será que esses 4 vão permanecer brigando pelo título? Outros vão entrar aqui? Enfim, quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Tchau!